Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema que muitas pessoas estão me perguntando, debate em todos os grupos tricolores. Dá pro Fluminense passar pela Inter na próxima segunda-feira? Hoje que começa a ser jogada as quartas de final do Super Mundial. Mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. A gente está querendo chegar aos 13 mil inscritos e sua inscrição aqui nos ajuda muito. Também pedir que você deixe o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é mais relevante, entregar para cada vez mais tricolores. Não custa nada deixar o like aqui. E também outra coisa que não custa nada, você pode nos ajudar. Hypar o vídeo. Tem uma opção aqui ao lado do comentário escrito Hypar o vídeo. Se você clicar ali, você vai fazer esse vídeo também ter um alcance muito maior e você ajuda demais o Falando de Flu fazendo isso. E também pedir sua ajuda se você puder se tornar membro do Falando de Flu. Temos plano de membros a partir de R$ 2,99. Você também vai nos ajudar a chegar muito mais longe se você puder se tornar membro do Falando de Flu. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E começando com uma correção, né? Não é hoje que começa as quartas de final, e sim as oitavas de final do Super Mundial. Botafogo e Palmeiras abrem hoje 1h da tarde. Só que nossa atenção toda está voltada para o jogo de segunda-feira, onde o Fluminense vai enfrentar o time da Inter de Milão. O time da Inter de Milão que fez uma campanha até boa, né? Eles conseguiram somar 7 pontos na primeira fase do Super Mundial. Empataram com o Monterrey, venceram o River e venceram o Urawa Red. O que eu posso falar assim, né? Qual que são nossas reais chances de ganhar da Inter de Milão? Claro que a Inter de Milão é muito superior ao Fluminense, porque a Inter de Milão é a atual vice-campeã europeia, tem um investimento muito grande, tem jogadores como o Lautaro Martins, tem um time forte, né? Um time que tecnicamente é bom e é a atual vice-campeã europeia. Só que para o Fluminense conseguir superar o time da Inter, passa muito por um jogo muito bem encaixado, né? Um jogo muito parecido com o que fez com o Borussia. Por quê? Há um disparamento muito grande do Borussia para a Inter de Milão? No meu entendimento, não. Se a gente parar para ver, tipo, essas campanhas do Super Mundial, são completamente diferentes. A do Borussia e a da Inter. A Inter fez um jogo muito... Teve até algumas chances contra o Monterrey, mas acabou sofrendo empate. Contra o Urawa Red. Tomou um gol logo no início e depois teve que correr atrás o tempo todo, martelando, martelando, martelando. Só foi fazer o gol da virada no finalzinho do jogo. E contra o River, teve alguns momentos que eu acompanhei o jogo que tem essa clareza. O River jogou muito mais bola. Não é que jogou muito mais bola, mas teve mais chances de fazer o gol em alguns momentos do que a Inter. Só que depois o River teve um jogador expulso, teve que se arriscar um pouco mais porque o empate eliminaria o River e classificaria a Inter. Teve um jogador expulso, aí sim, a Inter de Milão tomou conta do jogo e resolveu o jogo e se classificou. Mas claro, é um time muito forte. Um time também que está passando por uma mudança de ideias, né? Até o Super Mundial, quem é o treinador o Inzaghi, agora entrou o Kivo, que é um cara que era zagueiro da Inter, ele tem um estilo de montar uma defesa muito forte. Mas qual que para mim, por onde que passa a nossa chance de vencer esse time da Inter? Como eu falei, como é um time muito forte e provavelmente vai tentar ter um pouco mais a bola, mas eu não tenho uma certeza que eles vão conseguir ter mais a bola que o Fluminense. Porque se a gente parar para ver o jogo contra o River, por exemplo, em alguns momentos o River tinha mais a bola que a própria Inter. Então, eu acho que passa muito por um ajuste da equipe do Fluminense pelo Renato. Primeiro, quando a gente começa a acompanhar os noticiários, como que o Fluminense deve jogar, claro que ainda é sábado. O Fluminense treinou ontem, quando começou a surgir as notícias de como que o Renato poderia armar esse time. Aí treinar hoje sábado, treina domingo pro jogo da segunda. Deu alguns indícios que Thiago Silva vai retornar, Soteldo voltou a treinar, mas para mim o Soteldo não precisa nem jogar. Para mim o Soteldo, o Renato Gaúcho não vai colocar ele para jogar, se o Renato Gaúcho for inteligente. E como que tem que ser o encaixe do time tricolor? Primeiro, a defesa tem que ser a mesma, né? Tem até uma dúvida na defesa, o Paulo Zé Coelho falou que talvez o Ignacio possa ganhar a vaga do Freitas. O Ignacio, que foi eleito o melhor jogador do último jogo contra o Mamelodi Sandor, fez uma boa partida, uma partida segura. E para muita gente, inclusive eu hoje não tenho mais a mesma visão, mas há algum tempo achava que o Ignacio era o melhor segundo zagueiro do Fluminense. O Thiago Silva que está muito acima de todo mundo, e para mim o Ignacio seria esse cara que jogaria ao lado do Thiago Silva. Mas há uma tendência que talvez o Ignacio possa jogar. Mas eu acho que não muda muito jogando Ignacio ou Freitas, né? Mas acho que a nossa defesa tem que ser essa defesa, tá? Com Samuel, Thiago, Ignacio ou Freitas e René, que é uma defesa segura, uma defesa que já foi testada num jogo de alto nível e conseguiu render bem. Nosso meio de campo, a gente vai precisar de Nonato, Hércules e Martinelli, e esses caras muito ligados para conseguir fazer uma marcação pressão alta, não dar o mesmo espaço que deu para o Mamelodi Sandal. Tem que ter um time muito preparado, muito ajustado, muito encaixado e principalmente com nível de concentração muito alto. Essa tem que ser o segredo do Fluminense. E para mim o ataque, ele tem que jogar com o John Arias, tem que jogar com o Canobi e tem que jogar com o Everaldo. Não tem condições de jogar com o Germancano. Não porque o Germancano é ruim. Para mim o Germancano é muito melhor que o Everaldo. Só que para você ter um ajuste de marcação onde você não permite o adversário respirar, pensar, você tem que ter um cara que vai correr bastante. Vai ter que ter um cara que vai conseguir pressionar demais
essa linha deles, não deixar eles trocarem passes. E o melhor ajuste de marcação que o Fluminense teve até agora no Super Mundial foi aquele jogo contra o Borussia, que teve essa formação em campo. Então, para mim, o Renato precisa voltar com o Everaldo, ajustar demais essa marcação, para quê? Não dá tempo da Inter pensar, não dá tempo da Inter conseguir armar jogadas, e sim jogar no contra-ataque. E o que para mim é fundamental para o Fluminense conseguir ligar jogadas rápidas, fazer uma transição em velocidade, porque uma pessoa, ontem o Lucas Santos levantou na live que eu estava participando, um ponto interessante. A dupla de zaga da Inter é um pouco pesada, então se você tiver velocidade, você pode conseguir superar. Só quando você olha o Germancano, é um jogador que não tem tanta velocidade. Quando você olha o Everaldo também, é um jogador que ele tenta uma velocidade, mas ele é pesado. Qual que para mim pode ser um grande trunfo do Fluminense para essa transição em velocidade e conseguir pegar a Inter de surpresa? O jogador chamado John Arias. Por quê? Se você tem um Nonato bem no jogo, conseguindo desarmar, ele conectar essa bola no John Arias, o John Arias tem a velocidade, tem um drible que ele pode conseguir conduzir esse time até o ataque. Então, para mim, tem que ter essa marcação ajustada e o John Arias como uma bela válvula de escape. O Canóbio também tem até a sua velocidade, só que o Canóbio falta a técnica. Então, por isso que eu acho que o John Arias vai ser fundamental nesse jogo. O John Arias é fundamental em todos os jogos, né? Mas talvez para conseguir conduzir esse time ao ataque e fazer gol. Porque a gente vê, o time do Fluminense tem uma dificuldade séria em fazer gols. A gente fez 4 gols no Super Mundial. Só que os 4 gols foram no jogo contra o Santos, que é um time muito fraco. Então a gente precisa ter realmente essa construção de jogada, esse time chegando ao ataque e conseguindo marcar os gols. Outro cara também que pode ser importante, dois caras que eu acho que pode ser importante no segundo tempo, porque o jogo é 4 horas da tarde aqui no horário do Brasil, e deve ser 3 horas da tarde no horário dos Estados Unidos. O que eu acho que pode ser importante? O time da Inter pode sentir um pouco a questão do calor. Eu não sei ainda como vai estar a previsão do tempo onde o Fluminense vai jogar, mas se tiver calor, a tendência é que no segundo tempo eles deem uma baixada. Porque o calor pode estar intenso, igual a gente vê alguns jogos, né, que está muito quente. E quem são as duas peças que eu acho que podem fazer a diferença no segundo tempo? Eu faria assim, tá? Eu acho que o Kevin Serna e o Keno. Ah, Diego, por que o Kevin Serna? Cara, se você precisar atacar a última linha com velocidade, eu tentaria botar o Kevin Serna no lugar do Everaldo e botar de centroavante. Eu tentaria fazer isso, porque eu acho que poderia surpreender o time da Inter. E o Keno, ele veio mostrando que ele é muito bom no drible, no X1. Eu acho que ele pode ser uma peça importante, principalmente na segunda etapa. Conecta a bola dele ali, ele não tem tanta obrigação de marcar, ele tentando driblar, ele pode abrir espaço para produzir jogadas. Eu acho que o Keno é muito provável que entre no lugar do Canóbio no segundo tempo, mas já o Serna, eu não sei se o Renato teria essa ousadia de tirar o Everaldo e botar o Serna. Eu acho muito provavelmente que ele tirando o Everaldo ele vai de Germancano. E um outro cara que pode gerar um debate, seria interessante entrar, é o Paulo Henrique Ganso. Ah, por que o Paulo Henrique Ganso? Dependendo da situação de jogo, se a Inter tiver abaixado o ímpeto físico, você talvez tenha um Paulo Henrique Ganso para tentar achar um passe ou outro, pode acontecer. Só que todo mundo está com a imagem do Paulo Henrique Ganso marcada daquele cara que no primeiro jogo, no segundo jogo, né, do Fluminense, para mim foi o pior em campo. Então eu não sei até que ponto o Renato arriscaria em colocar o Paulo Henrique Ganso nesse jogo. Mas eu acho que, basicamente, para a gente poder ter êxito nesse jogo, é uma marcação encaixada o tempo todo, com dobra de marcação o tempo todo, com cobertura o tempo todo, e aproveitando muito da velocidade do Arias, aproveitando muito da velocidade do Keno no segundo tempo, e conseguir fazer um gol e garantir o resultado. Essa, para mim, é o entendimento que o Fluminense tem que ter pro jogo. Claro, a gente ainda vai desdobrar muito isso, a gente vai ter muita live aqui ainda até segunda-feira, muito bate-papo aqui, e passando, aí tem o Manchester City, né? Que aí já é um outro estilo de jogo, uma outra forma de pensar o futebol, né? E pode ser nossa revanche. Estou até brincando, se a pessoa Fluminense e Manchester City, revanche. Claro que é brincadeira, o time do Manchester City, para mim, é um dos grandes candidatos a campeão mundial, porque é o único europeu que está varrendo todo mundo, não está dando sopa para azar, mas é isso aí, vamos uma fase de cada vez, a gente passando, a gente tenta destrinchar um pouquinho o Manchester City, e eu ainda vou tentar produzir um conteúdo aqui, exclusivo, que vai ser assim, os principais pontos da Inter de Milão. Vou pegar lá desde a Champions até agora, para a gente poder tentar entender melhor, né, por onde passa o caminho para a vitória do Fluminense. Mas o que eu consegui ver até agora, principalmente no Super Mundial e alguns jogos da Champions que eu assisti, é isso. Transição de velocidade e conseguir surpreender eles, que também tem um grande goleiro lá, né, o São. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. Por quê? Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, você vai nos ajudar a chegar à nossa meta dos 13 mil inscritos. Também, se inscreve aqui no canal, hypar o vídeo é super importante, gente. Você ficou até aqui, só você puxar pro lado ali, tem comentário, hype esse vídeo aqui, você vai nos ajudar demais. E também, se você puder se tornar membro, é apenas R$ 2,99. Você vai dar uma moral gigantesca falando de Flu, te dar uma melhorada nesse cenário aqui e tá melhorando sempre a questão dos conteúdos para vocês. Então é isso, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.